O que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é que nós temos alguns problemas que nos afastam do crescimento. Eu demorei para entender isso, mas quando eu comecei a entender que o que me afastava do crescimento dependia algumas coisas de mim e muito mais de mim, eu comecei a evoluir. E não estou ainda como eu deveria estar, eu tenho certeza disso. Mas existem coisas que nos afastam definitivamente do crescimento. Nós estamos numa virada, daqui a pouco a gente está pensando no ano seguinte. E quando eu penso no ano seguinte, eu preciso começar a cuidar de algumas coisas que, se eu não tiver a capacidade, se eu não estruturar isso, se eu não pensar nisso, eu vou entrar em 2020 com dificuldades para crescer. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque eu imagino que vocês aqui têm sonhos. Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho sonhos que só eu e Deus sabemos. Eu tenho sonhos que eu e minha esposa sabemos juntos. E os sonhos, eles alimentam a nossa alma, eles nos dão vida. Os sonhos, eles nos projetam para coisas que a gente às vezes parou de imaginar. Uma pessoa sem sonho é uma pessoa que está viva, mas já morta. Você pode estar vivo, mas sem sonho. Quer dizer que possivelmente você já morreu. E nós precisamos olhar para algumas coisas que nos afastam dos sonhos. Eu quero revelar para você algumas descobertas que eu fui fazendo ao longo da minha caminhada e que me colocaram na condição de voltar a sonhar, de voltar a ser esposo, de voltar a ser pai, de ser avô que eu sou hoje. São coisas que por algum momento elas foram se perdendo, porque em algum momento da minha vida eu não olhei para essas 5 áreas que eu quero dividir com vocês. E a primeira delas tem a ver com algo que nós perdemos de um tempo para cá. Uma das coisas que mais eu falo hoje para pastores, para líderes, para jogadores, para dirigentes, é sobre inteligência emocional. E uma das coisas que vão acontecer e já está acontecendo em alguns lugares, especialmente no país que eu vivo, no Brasil, isso já está acontecendo. Por falta de inteligência emocional, nós estamos vivendo um tempo de apatia. Nós estamos nos tornando seres apáticos. Qualquer situação, qualquer circunstância nos afasta do grande projeto de Deus. Nós viemos para o modelo de apatia e ficamos. E um apático não tem sonhos. Um apático vive no sonho alheio, ou em sonho nenhum. E a apatia é um desencadeamento da nossa falta de inteligência emocional para lidar com o crescimento necessário que precisamos, primeiramente em Deus e depois nas outras áreas da nossa vida. A primeira coisa que eu quero falar para você, que te afasta dos teus sonhos, você vai encontrar em Romanos 8, do 15 ao 17. Livro de Romanos 8, do 15 ao 17, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos nós, filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Primeira situação que te afasta dos teus sonhos: não ter a sua identidade em Cristo. É a primeira coisa
que interfere no nosso crescimento é nós não sabermos quem nós somos em Cristo. Durante 40 anos da minha vida, eu tenho 47. Durante 40 anos da minha vida, eu me afastei dos meus sonhos para justificar para as pessoas quem eu era. E as pessoas não queriam ouvir. E a minha esposa falava assim: não perca o seu tempo, porque as pessoas não querem te ouvir. E aí eu tentava criar uma identidade para as pessoas e esquecia que já existia uma identidade em mim, que era uma identidade que Deus já havia me dado. Você não terá sonhos se a sua identidade não estiver impregnada no Pai. Não tem como eu ter uma identidade se eu não chamo de Abba Pai. Não tem como eu conseguir alguma coisa de sonhos se eu não reconheço paternidade. E eu sei que muitos de nós vivemos em lugares e famílias que não tivemos pai. E se tivemos muitas vezes, não foram os pais que nós desejamos. Só que isso não dá a mim e a você o direito de esquecer que nós temos um pai, que nós chamamos de Abba Pai, Paizinho. E diz o texto que se eu reconheço a minha identidade nele, eu recebo o espírito de adoção de filho, e posso chamá-lo de Paizinho. E esse espírito testifica que eu sou filho, e se eu sou filho, eu também sou herdeiro. Então, como é que eu vou atrás dos meus sonhos, se eu não reconheço o meu Pai? Se eu não tenho identidade nele, eu não tenho sonho. Se eu não olho para ele como Pai, eu não tenho sonho. Então eu preciso entender, e é a primeira área que eu quero que você entenda: não saber quem você é verdadeiramente te afasta dos teus sonhos. Eu e você temos uma identidade. Essa identidade é de filho. Se eu não entender a minha identidade de filho, eu entro no mundo da apatia. Um mundo onde as circunstâncias determinam os processos. Não viva por circunstância de gente adotada. Viva pela realidade de filho. Essa é a sua identidade. Eu e você temos identidade, nós temos marca. Se eu entendo isso, eu vou progredir em 2020. Eu vou avançar. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que meu Redentor vive. Preciso saber quem eu sou em Deus. Porque se eu não souber quem eu sou em Deus, dificilmente eu complemento e completo os meus sonhos. Sabe por quê? Porque se eu não sei da minha identidade em Deus, eu busco representatividade nas pessoas. Vou te dizer uma coisa que talvez te doa. A expectativa que você tem nas pessoas é sua, não é delas. Pare de ter expectativa em gente. Tenha expectativa em Deus, a sua identidade está nele. Pessoas nos decepcionam, o Pai nos acolhe. Aprendi no final de 2017, eu fazia uma mistura gigante. Eu trazia para minha intimidade pessoas que não deveriam estar na minha intimidade. Tinha pessoas que estavam no relacionamento público comigo, trabalhavam comigo. Tinha pessoas que tinham um relacionamento social. Sabe o que eu fazia?
Pegava gente do social, revelava na intimidade aquilo que eu desejava. Pegava as pessoas da intimidade, empurrava lá para o social. Pegava gente do público, trazia para o íntimo. E com isso a minha identidade foi sendo ferida por pessoas ao longo da minha vida. E eu fui perdendo a minha própria identidade. Enquanto eu não resgatei a minha identidade de filho, eu não avançava. Faz 3 anos que eu estou avançando. Dos meus 47. Faz só 3 anos que eu estou avançando. Porque eu descobri a minha real identidade. Então, para você não ter os seus sonhos sepultados, entenda que você precisa resgatar a sua identidade de filho. Segunda coisa, nós às vezes nos perdemos e não chegamos nos nossos sonhos porque não fazemos planejamento. Agora eu estou indo para a parte prática. A primeira diz respeito ao meu coração, à minha alma, à minha identidade. A segunda diz respeito ao que eu devo fazer, que é planejamento. E planejar precisa ser em algo de curto, de médio e longo prazo. Eu não posso planejar se eu não tiver data de entrega. Tem gente que planeja, mas não coloca data. Eu tenho data para tudo. Tenho data para o 3º livro, tenho data para o 10º livro, tenho data para a minha volta aqui. E o que isso significa? Significa que a gente tem que ser organizado. Falava hoje, na reunião nossa na empresa, que você tem um corpo, que a gente chama de organismo, correto? Se é organismo, é porque ele é organizado. Como eu avanço, como eu vou atrás de sonhos de maneira desorganizada? Se eu não escrevo, quem escreve tem 35 a 38% de chances de alcançar o objetivo que está escrito. E aí, quando eu penso para mim, tá? Curto prazo para mim, que sou dominante, são 3 meses. Médio prazo, 6. Longo prazo, 1 ano. Tá, mas tudo bem, eu não estou dizendo que você tem que agir assim. Às vezes para você o curto prazo é 1 ano. O médio é 2. E o longo é 3. E às vezes é 2, 3 e 5. Tudo bem. Só não me diga que você não tem planejamento e organização. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu olho um homem chamado Neemias, e eu encontro em Neemias 6, 15 e 16, o seguinte: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Quem ajudou? Ajudou quem estava? Planejado. Reconstruir os muros de Jerusalém em 52 dias. Quem já esteve lá, eu já estive lá, sabe a altura daquele muro. Reconstruir aquilo com oposição rondando, com Sanbalat e Tobias falando: ó, vamos bater um papo, desce aí para a gente conversar. Sem planejamento a gente para. Então precisa organizar. Neemias, até a hora que ele chega no rei, ele estava pronto. Ele estava pronto. Porque o rei nota que ele não estava normal, ele estava um pouco mais triste, só que não estava chorando. Ele estava planejado até para conversar com o rei. Ele pede cartas para atravessar. Ele estava organizado. Então, se eu quero crescer, eu preciso saber da minha identidade em Cristo. E segundo, eu preciso ter curto, médio e longo prazo definidos. Eu não consigo imaginar Deus agindo no meio da desorganização. Eu não consigo imaginar Deus tentando arrumar a tua casa. Eu não consigo imaginar Deus tentando arrumar as tuas finanças.
Eu preciso entender que se eu quero alguma coisa em Deus, eu tenho que saber a minha identidade nele. E segundo, eu tenho que me planejar para curto, para médio e para longo prazo. Em especial vocês vivem na América, num país extremamente organizado. Que sejamos exemplo neste lugar de organização, de gente que faz planejamento para hoje, faz para amanhã e faz para a semana seguinte. Sem planejamento você está longe dos teus sonhos, longe. Terceiro, nós vivemos numa sociedade, talvez aqui na América não, mas no país que hoje ainda vivo, o Brasil, nós temos visto uma geração drive-thru, uma geração fast food, uma geração que não sabe lidar com frustração, uma geração que ora hoje e que amanhã. E essa geração é uma geração, eu juntei duas palavras, eu chamo de mimizentos. Sabe o que é um mimizento? É um reclamão isento. Porque aprendi ontem que quando eu foco no problema e não penso na solução, eu estou me suicidando. Eu estou matando a possibilidade de mudar alguma coisa. E as pessoas não sabem lidar com frustrações. Não sabem lidar com o não. Não sabem lidar com dificuldade. E te afasta dos sonhos a sua incapacidade de lidar com dificuldade. Você quer um exemplo? 2 Coríntios 11, 23. 2 Coríntios 11, 23. Apóstolo Paulo diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Quer frustração maior do que ser açoitado? Você quer frustração de tentar pregar e ninguém te ouvir? Você quer frustração maior do que essa? Eu vou te dar, porque tem. Os açoites sofridos pelo apóstolo Paulo e as batalhas não trouxeram a ele frustração. Sobre os açoites, eu quero dividir contigo o seguinte: esse era um dos tratamentos mais cruéis do mundo antigo, os açoites. Era tortura sem roupa, braços amarrados. O açoite que o apóstolo Paulo sofria, ele era com 3 cordões de couro de 3 tamanhos diferentes. Cordões de burro e de bezerro. Sabe o que tinha na ponta? Pedaços de vidro e metal. Isso aqui me frustraria. Muito. Aliás, eu diria que muito menos do que isso eu já estaria frustrado. Que isso? O Deus que eu sirvo, que eu tenho identidade nele, eu estou sendo açoitado, eu estou apanhando, eu estou sendo espancado. Eu comecei a estudar esse modelo de açoite. Os pedaços de vidro e metal se fixavam na pele, e quando eram puxados, eles arrancavam pedaços de carne da pessoa. Está entendendo? E aí eu fiz conta. 3 cordões, 39 açoites em cada parte do corpo. Isso significa então que em cada açoite o apóstolo Paulo recebeu 117 golpes. Se ele passou por esse severo castigo em pelo menos 5 ocasiões, significa dizer o seguinte:
585 cordões. Golpearam a parte superior do peito, do rosto, das costas, das nádegas e das pernas. Não havia parte do corpo dele que não tivesse marca de dilaceração. Eu te pergunto, qual é a sua frustração? Qual é a minha frustração? A gente quer crescer, mas a gente não sabe apanhar. Esses dias falando com meu filho, falando com algumas pessoas, falei assim, gente, 2019 foi o ano que eu mais cresci, mas foi o ano que eu mais apanhei. Meu filho falou assim, pai, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, fala, Júnior. A gente muda de divisa, de patente. Os demônios não são mais os mesmos também. Eles trocam os postos. Às vezes tua briga está no plano terreno, aí sobe para principado, aí sobe para potestade, aí sobe para dominador. Quanto maior for o seu chamado para cumprir os teus sonhos, mais batalha vai existir. Aprenda a lidar com a frustração no meio do caminho e apanhar. O apóstolo Paulo sabia apanhar e levantar a cabeça e continuar o ministério. Então eu quero ter sonho, identidade, planejamento. E eu preciso aprender a lidar com frustração, terceiro ponto. Quarto ponto. Contar o que você mais deseja para pessoas invejosas. Quer crescer? Chora no seu quarto para Deus. Para de falar. Onde é que você quer chegar? Para quem não está pronto para ouvir. A Bíblia fala que é fácil chorar com os que choram, mas é difícil sorrir com os que sorriem. Então é muito fácil, mas muito fácil, as pessoas irem em algum lugar onde a gente está mal e chorar com a gente. Agora fala uma bênção que você recebeu. Conta um sonho que você tem para alguém. Eu fiz isso, lembra que eu falei? Eu pegava gente do social, contava sonhos do íntimo. Semana seguinte, sabe o que estava acontecendo? Estavam fazendo o que eu comentei que ia fazer. Eu, nossa, não estou entendendo. Não estou entendendo. Isso era meu. Eu falei sobre isso. Se você quiser crescer, se você quiser evoluir em sonhos, aprenda a silenciar. Aprenda a ficar quieto. Um exemplo claríssimo. Gênesis 37:5. José. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Passaram a odiá-lo o quê? Ainda? Então eles já odiavam. Já odiavam. Porque a túnica era diferente. Porque o chamado era outro. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você quer ter chamado alto, de divisas altas? Aprenda a lidar com os irmãos de José. Aprenda a lidar. Porque se a gente não aprende a lidar e apanhar, e saber falar para quem tem que falar, a gente vai entregar sonhos de Deus para invejosos. José já era odiado, e quando ele conta o sonho, eles passam a odiá-lo ainda mais. Ainda mais. Eu tenho depoimentos de jogadores gravados, de resultado que eles tiveram. Eu não tive paz ainda para publicar. Por quê? Porque vai ter gente que vai me odiar ainda mais. Então preciso orar mais para fazer isso. Preciso jejuar mais. Esses dias um deles falou assim para mim: está liberado. Eu falei, eu sei. No momento certo, eu farei isso. Porque há pessoas
que não estão prontas para ouvir sobre o seu sucesso. Só o seu pai. Até porque ele já planejou. Eu acho legal uma coisa em Deus. Eu acho várias, mas essa eu acho muito legal. Ele começa a escrever do fim. O teu processo final já está escrito. Eu posso te dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem nunca penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, esse processo já está aqui, no fim. Ele já fez. Ele está escrevendo de lá para cá, para te encontrar daqui para lá. Só que nesse caminho, tem muitos irmãos de José. São irmãos seus também. Para de falar. Vai para o teu pai em secreto. Aquele que te deu identidade. Fala para ele. Pare de contar o que você mais deseja para as pessoas que não estão preparadas. É o quarto. Quinto e último. Não saber exercitar a fé nos momentos mais difíceis. Ter fé quando eu ganhava 30 mil reais era fácil. Eu tinha plano de saúde, salário, carro da empresa, celular da empresa, vale alimentação, vale refeição, viagem, secretária. Fácil. E agora? Eu preciso vencer um mês atrás do outro. Teve um mês que a minha contadora falou assim: Marçal do céu, está no vermelho. Eu falei, claro, preguei o mês inteiro. Não trabalhei, secularmente, só preguei. Eu falei assim, mas aguarde, filha, aguarde. Alguém me falou assim, hein, o contrato com a empresa tal não venceu? Eu falei, venceu. Será que eles vão renovar? Deus falou assim, eles vão renovar. Esse será o seu salário do mês. Renovaram os 2 contratos que eu tinha da plataforma. Eu não preciso fazer nada. É só apertar botão. Renovaram os 2 contratos. Aí liguei para minha contadora. Eu falei, filha, a gente precisa ter um pouquinho mais de fé. Ai, Marçal, tem hora que me dá, assim, me falta o fôlego. Eu falei, você acha que em mim não? Você acha que aqui dentro bate o quê? Um coração como o seu. Você acha que meu condomínio não vence? Você acha que a prestação do meu carro não vence? Porque no Brasil a gente compra na prestação. Sem juro, eu aprendi isso também. Eu não pago juro para ninguém mais. Mas eu tenho que exercitar a fé no momento mais difícil. No momento fácil, tranquilo. Hebreus 11, 1-3 é simples. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, eu preciso olhar porque eu não vejo. Coisa louca, né? Como é que eu vou olhar porque eu não vejo? Só fala hoje de PNL, né? Já estava na Bíblia. Olhar para o que eu não estou vendo. Projetar o que eu não estou vendo. Olhar para o futuro sem que o futuro chegue. É fé. Então o que as pessoas chamam de PNL, eu chamo de fé. Porque aqui, se a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, eu preciso chamar a existência. A fé no momento mais difícil para crescer. Como é que você pode resgatar os seus sonhos e crescer? E eu vou encerrar aqui. Primeira coisa, saia da inércia. Ou você sai, ou infelizmente, você vai para a zona de expulsão. E o pior jeito de sair de um lugar para o outro é empurrado. Eu levanto mais cedo do que muita gente. Eu durmo mais tarde do que muita gente. E eu falo para minha esposa, eu nunca quero parar de trabalhar. Não me deixe babar na mesa, sem raciocínio. Mas enquanto isso, enquanto Deus me der um corpo, eu quero trabalhar e não vou ficar na inércia. Eu quero fazer história de gente que eu vou passar pela vida dela e deixar melhor. Essa é a minha missão.
E se eu não fizer essa história, se eu parar de fazer, eu prefiro que Deus me recolha hoje, que eu não retorne ao Brasil. Deus um dia falou para mim, se eu algum dia descobrir que você cobrou para entrar numa igreja, ou estabeleceu uma oferta, você está fora totalmente do nosso plano familiar. Eu falei, você nem precisa me dizer isso. Porque cada vez que eu dedico tempo em obra, eu exercito a fé e as coisas acontecem. Mas eu não fico na inércia. Não fico na inércia. Quem caminha comigo, Rafa, caminha comigo, está viajando comigo, ele sabe que eu levanto, que eu já começo a fazer, que eu já começo a falar, que eu já começo a projetar, que eu já começo a orar. Às vezes a gente dentro do carro foi descer e falou assim, vamos orar. Deus nos tomou dentro do carro e começamos a orar. E Deus começou a me trazer o que ia acontecer em 2020 comigo, com Ele. Coisas tremendas, fora da inércia. Fora da inércia. Segundo, eu e você precisamos crer que para chegar nos sonhos que a gente quer, a cruz nunca foi e nunca será uma casualidade. Porque o dia que eu entendo o papel da cruz, que eu entendo quem morreu por mim, que eu entendo o esforço de quem morreu por mim, eu tenho certeza que meus sonhos serão completados. Cruz não é casualidade, gente. Cruz é real. Se um dia eu subir aqui e não pregar cruz, eu estou fora do plano. Então não adianta eu te falar como coach, como mentor. Eu preciso te falar que tem cruz. Porque se não tiver cruz, e você não entender a cruz de Cristo, que foi por mim e por você, não tem sonho que será completo. Ah, mas o ímpio prospera. Sim, eu sei. Eu sei. Eu atendo gente que ganha R$1 milhão. Eu atendo gente que ganha R$2 milhões. A diferença talvez entre uma pessoa que ganha 1 milhão e 2 milhões e o que ganha 500 ou R$1.000 é quem está aqui dentro. Quem está aqui dentro. Sabe por quê? Porque eu vi meu pai quase morrer numa UTI. Eu tinha dinheiro para pagar a UTI se eu quisesse. Sabe o que resolveu? Oração. Não foi dinheiro. Eu vi meu sobrinho nascer e ir para uma UTI e ficar 15 dias desenganado. Não foi meu dinheiro que resolveu. Foi a cruz. Foi entrar lá e professar que ele seria um Josué, batalhador. Por isso que eu comecei aqui chorando. Porque eu vi fotos do meu sobrinho hoje. Vi meus pais. Então eu quero ter sonhos. Eu quero crescer. Eu preciso entender que a cruz foi por mim. Senão eu nunca vou ter pai também. Eu preciso entender também. Terceiro ponto. Que o fim é sempre melhor que o começo. Está passando por uma batalha agora? Amém. Amém. Eu falo para minha esposa, quando as batalhas começam, ela fala, Marçal, e aí? Eu falo assim, vem coisa boa aí. Como assim? Está na batalha. Eu falei, eu sei. Eu sinto no meu espírito. Mas eu sei o que tem lá na frente. O crente não capota na curva. Ele sabe o que tem na frente. Quarto, por fim, a gente precisa voltar para o colo do Pai. Acho que foi o melhor lugar que eu encontrei até hoje na minha vida. Porque há medos em mim que só o colo do Pai resolve. Há angústias em mim que só o colo do Pai resolve. Há angústias em você que só o colo do Pai resolve. Eu quero poder orar com você. Eu quero profetizar sobre a sua vida de 2020. Mas eu quero que você venha aqui na frente. Eu já estou aqui. Eu queria que você saísse daí do seu lugar. E
e viesse aqui, ocupasse esses lugares aqui da frente comigo. Não será uma oração longa. Primeira coisa que eu quero te dizer, volta ao colo do Pai hoje. Volta ao colo dele. Eu sei que muitos de nós, e vocês aqui na América, talvez nem todos estão numa situação boa hoje, estão chegando, estão se adaptando. Talvez nem consigam mais enxergar o colo do Pai. Talvez você está dizendo assim, mas onde é que está o meu pai? Eu estou aqui, parece que eu estou tão distante dele, parece que o colo era mais perto quando eu estava lá. Quero te dizer que nessa noite a primeira coisa que eu preciso te pedir é para você voltar ao colo do Pai. Sei que você tem muitos sonhos, como eu também tenho. Eu falei alguns ali, como é que a gente pode lidar com isso no crescimento. Agora, sem colo, a gente está desprotegido. Não quero você desprotegido. Deus não quer você desprotegido. Ele tem um plano. O plano parte da cruz. Termina no colo. O plano parte da cruz. E termina no colo. Feche os seus olhos um minutinho. Eu sei que talvez assim, o seu coração está partido, o seu coração está dolorido. Você está sentindo hoje dores, ausência de colo, sozinho, triste. Mas eu quero dizer nessa noite, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa noite, Pai, aqui na tua casa, que os teus filhos voltem ao teu colo. Pai, no nome de Jesus, eu quero profetizar 2020, o ano de voltar ao colo do Pai. Gente que talvez não encontra mais o colo, hoje vai encontrar. Hoje vai encontrar o colo do Pai. Hoje é o dia de voltar ao colo do Pai. Hoje é o dia de sentir o carinho do colo do Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu estou entregando aqui, Deus, cada vida nas tuas mãos. Cada vida aqui nas tuas mãos. E pedindo, Pai, aceite-os no teu colo nessa noite. Eu profetizo crescimento financeiro. Eu profetizo crescimento e unção para este lugar. Eu profetizo provisão. Eu profetizo vida e vida em abundância. Pai, em nome de Jesus, eu voltarei aqui em fevereiro, Pai. E eu tenho certeza que muitos dos que aqui estão, já estarão de volta no colo, já estarão planejados, já estarão crescendo, em nome de Jesus. Ore assim comigo. Pai Celestial, nesta noite, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. E eu quero estar contigo na vida eterna. A partir de hoje, me dê mais do teu Espírito Santo. E eu quero me deitar no seu colo, em nome de Jesus. Amém? Por um acaso alguém aqui, eu acho que todo mundo aqui já é da igreja, fez essa oração pela primeira vez? Essa última, alguém? Todos já são daqui? Eu aprendi uma coisa, eu nunca sei quem está aqui. Eu nunca deixo de fazer a oração de entrega. Nunca deixo. Às vezes uma pessoa levanta a mão. Uma pessoa. Às vezes eu falei lá na minha igreja assim, né? Eu falei, minha não, né? Porque eu não tenho marcas na mão, a igreja que eu frequento. Uma pessoa. Eu falei, não quero te constranger. E chamei a pessoa para frente. Minha esposa falou assim, como você não quer constranger? Chama uma pessoa para frente. Eu falei, meu bem, eu não posso deixar de fazer uma festa com essa pessoa e abraçar. E falar para ela virar para a igreja aplaudir, a igreja abraçar.
Isso não é constrangimento. Isso é acolhimento. Deus abençoe. Pastor Chino. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Padovan, obrigado. Pastor Padovan. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Muito obrigado. Irmãos, estamos encerrando o nosso culto, mas você pode me ouvir? Pastor Marçal está passando aqui, a gente se conheceu. Então ele não sabe da sua vida nem da minha, inclusive. Que ele é amigo de um amigo meu, né? De um grande amigo. E sou muito grato ao pastor Renato por essa oportunidade que ele nos deu. Mandou? Mas deixa eu falar uma coisa para você muito sério, como um dos pastores dessa igreja. Porque nada que Deus faz por acaso. Tem um plano na mente de Deus, você acredita nisso? Deus nos deu 5 direções aqui. Deixa eu falar o que eu ouvi aqui. A gente precisa cumprir isso. A gente precisa seguir, ser obediente. Primeira, o Senhor falou para a gente: aprenda a confiar em mim. Aprenda a confiar. Eu sou pai, você é herdeiro. Todos nós somos herdeiros. 2020 nós vamos ter um novo jeito de confiar no Senhor, amém? Nós vamos descansar no Senhor. Hebreus fala para a gente descansar no Senhor. Nós vamos descansar o nosso coração em Deus, amém? Você segue essa orientação? Se você seguir, nós vamos chegar lá em 2020, no fim, nós vamos entender o que Deus fez hoje aqui. Porque essa palavra, não é a palavra que nós recebemos, né, que a gente quer orar e falar em línguas e fazer... Não, tem uma direção para a gente aqui. Eu creio nisso, pastor. Eu creio que o pastor Marçal foi usado para isso. A segunda coisa que o Senhor falou, e nós precisamos obedecer, irmãos. Vamos fazer planos. Nós estamos em dezembro, é o tempo de você fazer plano. O que é que você quer alcançar? Como é que você quer o seu casamento? O que você quer conquistar? O que você quer no ministério? Onde nós como pastores queremos chegar, nós vamos fazer planos. O pastor falou um negócio extraordinário, que eu quero fazer isso para mim. Eu vou te imitar, pastor. Ele falou para nós, hoje de manhã, que ele escreveu uma carta para ele mesmo. Né? Coisa de gente maluca. Ele escreveu uma carta para ele mesmo e deu para um amigo para depois de 1 ano mandar a carta para ele. E eu estou querendo, vamos pensar nisso, pastor, a gente fazer uma carta no dia 31, cada um fazer a carta para si mesmo, daquilo que a gente vai conquistar. E ele falou que 80% daquilo que ele escreveu na carta que ele ia conquistar, o Senhor fez o sobrenatural e realizou na vida dele. Os outros 20 foi os delírios, né? Não tem problema, pode ter o nosso delírio, mas Deus vai fazer, irmãos, porque a gente registra. Eu peguei isso para a minha vida, eu vou fazer isso, pastor. Quem sabe nós vamos fazer isso com a igreja, mas precisa planejar. Quanto você vai guardar, quanto você vai gastar, o que você vai comprar, onde você vai investir, na sua vida, no seu entendimento. Terceira coisa, deixa eu falar isso, porque é uma revelação do Senhor para nós hoje aqui. Eu falo para o meu filho, faça isso, filho. Confie em Deus, confia no Senhor, faça planos, aprenda a segurar as dificuldades. Nós teremos dificuldades, mas nós vamos vencer as dificuldades em nome de Jesus. Nós vamos ser pessoas melhores, mais fortes. Então nós vamos aprender a resistir. Amém, irmãos? A quarta coisa que o Senhor fala, Deus falou comigo aqui, Deus vai colocar ao meu lado, o Senhor já vinha falando isso outras semanas, Deus vai colocar ao seu lado pessoas abençoadas. Deus vai colocar pessoas de bem ao nosso lado. Nós vamos experimentar em 2020 abençoadores, Barnabés do nosso lado. Amém? É palavra do Senhor. Procure essas pessoas. Se afaste daquilo que não presta. Se afaste de pessoas que te levam para o buraco.
E o último, nós vamos agir pela fé, vamos ter passos de fé. Nós vamos ter atitudes de fé nesse ano. O Senhor vai nos dar direção sobre coisas, e você vai usar a sua fé, aquilo que você não está vendo, você vai chamar a existência. Essa é a direção. Eu vejo uma direção para 2020 aqui. Eu vejo algo muito claro do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Baseado nisso, nessa palavra que nós recebemos, quanto vale esse ensino, irmãos? Quanto vale aquilo que nós aprendemos? Isso aqui vale para a vida. Isso vale para os nossos filhos, isso vale para esta igreja. A gente não faz troca com o Senhor, mas eu quero te convidar a dar uma oferta de gratidão ao Senhor, a dar uma oferta de amor ao Senhor, a colocar o teu coração, a selar esse momento com uma oferta no altar do Senhor. E com certeza a gente tem aprendido, né, que a nossa semente, ela vai ser multiplicada por Deus. Amém? Nós temos as nossas formas de contribuir. Você pode fazer isso através do teu cartão de cash, da forma que você, do aplicativo, da forma que você achar mais conveniente. Vamos orar? Tome, nós temos os nossos diáconos, estão aí distribuindo para você o envelope, se você quiser participar deste momento. E vamos dar uma oferta de amor, de gratidão, porque hoje o Senhor nos presenteou. Quantos foram abençoados aqui? Amém? Senhor, nós colocamos aqui o nosso coração, a nossa gratidão ao Senhor, porque do altar do Senhor, o Senhor preparou, do teu coração estava o sonho, pastor Marçal, estar aqui conosco hoje. E, Pai, as suas palavras foram tão diretas, tão rápidas, tão objetivas, Senhor, mas que entram lá fundo do meu coração, e eu espero que do coração de cada um dos nossos irmãos aqui, para que a gente siga a direção que o Senhor nos deu. A gente quer te honrar, Senhor, com o nosso dízimo, com a nossa oferta, com a nossa gratidão por esse momento tão especial que a gente pode participar na casa do Senhor. Obrigado por este lugar, pelas portas abertas, obrigado por todos aqueles que investiram nesse lugar para que ele fosse construído, obrigado por cada irmão, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos na América de ter uma igreja que nos acolhe, que cuida de nós. Muito agradecido, Senhor, nós trazemos a nossa oferta de gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Com alegria você vem ao altar do Senhor. Amém, glória a Deus. Gente, estou feliz demais aqui hoje, que tem um amigo meu aqui, o Bernardo e Márcia aqui. Fica de pé aí, B, rapidinho, Márcia. Dá um aplauso aí, pessoal, para essas vidas aí. São nossos amigos, são bem-vindos sempre, viu? Obrigado, mano. Fica com vergonha não, hein, Márcia? Fica tranquilo. São queridos amigos nossos aqui, a gente tem compartilhado muitas coisas, muitos sonhos. Gente, muito obrigado, viu? Deixa eu só dar um último recado aqui. Domingo agora, a ceia do Senhor, né? É a nossa última ceia do ano. Então, assim, cheguem cedo, porque a gente vai fechar as portas ali. E vai faltar lugar nessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Certo? Certo, Nilton? Rafa? Rafa vai embora amanhã, né? Pastor Marcelo também, vão embora. A gente vai estar orando por isso. Pastor, muito obrigado, viu? Mais uma vez por ter abençoado demais a gente aqui. Foi incrível ter vocês aqui, o Rafa também. Uma bênção mesmo. A gente tem o nosso livro. Cadê? Dá um livro aqui para eu falar aqui rapidinho, pessoal. Gente, de verdade, né?
assim, no geral, todo mundo está aqui hoje. E ninguém... Esses livros, o pastor não vai levar nenhum embora para casa, vai ficar tudo aqui. Amém, igreja? Certo? Jorge, Badu, Gui tá aí, ó. Todo mundo. Ali, todo mundo. Pessoal, já era esse livro aqui. Vai morrer aqui, são 15 livrinhos só. Né? A gente vai abençoar, né? Certo, Noli? Não vai ficar tudo aqui para nós e a gente vai compartilhar com quem a gente quiser aqui, dar de presente. Mas não deixe de passar ali e levar o seu livro. E detalhe, pessoal, olha que legal. O pastor Marçal vai autografar. Pode ser, pastor? Já está lá. Tirem fotos aí, porque eu quero pôr na rede social da nossa igreja, na dele também. Vamos fazer uma grande fila ali. Fique de pé, pessoal. Glória a Deus. E em fevereiro vai trazer um livro novo aqui, se Deus quiser. Mais livros. Né? Em janeiro eu vou lançar o meu também, em nome de Jesus. Tá gravando na internet aí? Já fica planejado já. Eu e o Geraldo vamos lançar um grande livro aqui na cidade. Certo? Graças a Deus. Já temos fotos, livros aí, pessoal vendendo, comprando, aliás. Muito obrigado. Mais alguma vez, pastor? Acho que não, né? Gente, quem quer receber a bênção apostólica aí? Faz assim com a mão, amém? A graça do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação e o profundo relacionamento com o Espírito Santo seja com todos vocês aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amém? Amém. Muito obrigado.